Olá, pessoal. Aqui, pessoal, o nosso conteúdo. Vou colocar aqui. Então, pessoal, nosso conteúdo da semana vai ser referente a questões com tirinhas, né? Perguntas com vinhetas em espanhol. Lembrando que o que vocês chamam de tirinha, em espanhol é vinhetas, tá certo? Eu coloquei para vocês no grupo da sala, coloquei um link para um simulado de espanhol. Olhe para ele, pessoal, porque tá bem legal. Tem questões que acho que vai ajudar muito a vocês. Eu vou estar trabalhando nas últimas semanas com esse material que está aí no simulado. Achei bem importante. E também acho, pessoal, que as perguntas com vinhetas, questões com tirinha, né? Acho que podem sair na prova. Por quê, pessoal? Porque também lembrem que faleceu Quino, né? O criador de Mafalda. Então, pode ser que por esse motivo possam colocar na prova questões de Mafalda ou de Gaturro, tá certo? Então, eu fiz esta primeira questão que eu coloquei aqui para você, tá certo? É um conteúdo de primeiro ano, mas eu acho importante a gente lembrar. Que conteúdo é? Os pronombres possessivos em espanhol. Usamos los pronombres posesivos para indicar pertenencia, o sea, la posesión de algo o alguém ou alguém. Então, você sabe, vocês têm aqui em português pronome possessivo, certo? Em espanhol, a gente também tem e a gente separa eles em possessivos tônicos e possessivos átonos. Então, a gente vai, com essa tirinha aí, a gente vai lembrar. Vamos lá. Aqui, Gaturro, en mi vida te quiero off. No, Ágata, en tu vida, déjame estar. Aí, como você pode olhar, ele bota on em inglês, né? E ela vira o panfleto e coloca que não, de negação, tá certo? Então aqui a gente vai olhar aqui, isso os pronomes possessivos. Então, para lembrar um pouco a vocês, eu coloquei isto aqui. Vocês têm possessivos átonos, que eles sempre vão ficar antes do substantivo. E os possessivos tônicos, que eles vão estar sempre depois do substantivo, tá certo? Então, como você sabe quando vai colocar ele? Porque os átonos você vai colocar sempre antes e os tônicos depois. Pronto. Então, por essa razão, por exemplo, se eu perguntasse para você, esses possessivos que estão aqui, eles são quê? São tônicos ou são átonos? Então, aí você tem que responder que eles são átonos, certo? Porque eles estão antes do substantivo, tá certo? Então, vamos lá. Agora sim, vamos começar com as questões. Vamos lá, aqui está. Considerando la viñeta, considerando a tirinha, podemos concluir que a palavra tuyo é um verbo, um substantivo, um pronome possessivo, um pronome pessoal e advérbio. E a gente sabe que ele é um pronome possessivo. Se eu perguntasse para você, pessoal, esse possessivo é tônico ou átono? Que você vai aqui, certo? Desculpe. Então, aqui, tuyo, aqui está, é tônico. É um pronome possessivo tônico, certo? Essa não é a pergunta, só que para que vocês tenham o conhecimento, tá certo? Tuyo,
tuya é um pronome possessivo em espanhol, tá? Pronto. Vamos a outra questão que eu achei bem legal. Aqui tá. Você olha a tirinha, certo? Olha aí. Aí vocês têm. Vamos ler o comando da questão. A referida história em quadrinho apresenta diversos falsos conatos, palavras que se assemelham na escrita ou não são a língua portuguesa, porém possuem significados diferentes. No fragmento, não quero quedar-me embarazada, a personagem assinala, tá certo? Se sente atrapalhada em meio ao passeio, não deseja entrar no quarto do hotel com ele, se sente incomodada por estar de mãos dadas, não é a intenção dela engravidar naquele momento e se sente contraída quando está perto dele. Então, a opção correta, o item certo é a D. Não é a intenção dela engravidar. Lembrando que embarazada em espanhol é grávida. E quedar-se é ficar. Então, aqui, que diz aqui em português? Não quero ficar grávida. Então, não é a intenção dela engravidar naquele momento, certo? Acho que essa resposta aí dava para vocês compreender. O que é o que você tem aqui no quadrinho? Que possa ser, como diz aqui, um falso conato. Um rato, por favor. Já você tem que saber que rato não é um animal. Um rato é um período de tempo curto, tá certo? Lembrem isso. Outra coisa aqui que tá. La carne aqui é muito esquisita. Esquisita aqui não está falando que a carne é ruim, não. Está falando que a carne é gostosa. E é que é esquisita porque é cara mesmo, tá certo? Então, pessoal, aqui você vai se encontrar palavras que possam confundir você. Então, você tem que lembrar, certo? Aquelas palavrinhas que não dá para você entender alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Outra questão que eu coloquei para você. Aqui tem outra. Eu coloquei, vou repetir novamente, de Mafalda, achando que possa sair na prova. E também na próxima semana eu vou trabalhar com vocês e essas questões desse simulado que estão aí, que estão bem atualizadas e dá para a gente aprender e praticar. Sobre o sentido expressado pela tirinha da personagem Mafalda, do cartunista Quino, marque a opção correta. Lembrando que Quino faleceu, acho que foi mês passado, né? E foi criador da Mafalda. Eu vou procurar para você as datas, talvez para que vocês tenham esse conhecimento, né? Pronto, aí você olha a tirinha. Que raro, Mafalda. Vos jugando a la mamá. Bueno, pues sí, de vez en cuando conviene sacar a pasear un poco el instinto. Entonces, ¿cuáles son las opciones ahí? Los ítems. O instinto materno no existe. O instinto materno está presente en todas las mujeres. Mafalda adquirió un instinto materno al salir a pasear. Mafalda no permitió que o seu amigo participasse do instinto materno. O que se chama de instinto materno é um comportamento adquirido pelo hábito. Essa é a resposta certa, tá certo? No caso. Vamos lá com outra questão. Isso que tá aí, pessoal. Você olha a tirinha. Olha que chiquita sos. Hola, que chiquita sos. ¿Cómo te llamas? Libertad. Sacaste ya tu conclusión estúpida. Todo el mundo saca su conclusión estúpida cuando me conoce. Entonces, ¿cuáles son los ítems aquí? Na tirinha podemos concluir que, porque sabe que ela está comendo. Não. O autor usa o tamanho do nome libertad para fazer uma crítica social. Olha que a palavra libertad ela está maior, tá certo?
E que, na verdade, quando ele fala aqui no negócio, todo mundo saca sua conclusão estúpida quando me conhece. Então, aí você pode olhar que é uma crítica social. Todo mundo fala o que quer, aí não fala nada disso. Liberdade, isso aí está errada porque não diz nada, nem pergunta, nem responde nada. As pessoas tiram conclusões erradas, tá? Então, aqui fala alguma coisa de que as pessoas tiram conclusões, mas no sentido, o que dá é isso aí, que o autor assim, colocou essa palavra maior para ser alusão a uma crítica social. Tem aqui também outra questão, certo? Considerando a Tira e Mafalda, podemos concluir que a crítica empregada refere-se a o que isso, a tirinha a gente já tem trabalhado, já a gente conhece, né? De que isto é antiga. Então, quando sea grande quero ter muitos vestidos. Te llevan presa por salir a la calle sin cultura. No te llevan presa por salir a la calle sin cultura. Quando Mafalda fala que ela quer ter muita cultura, certo? Então, não. Prova salir sin vestido. Es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Então, a falta de atenção que Mafalda dá à amiga, ela presta atenção no que ela está falando, com certeza. A desvalorização cultural da sociedade atual. Essa é a resposta certa. O fato de não admitir que a amiga tem razão. Olha aí, aqui fala da razão, mas não é o sentido da tirinha. O egoísmo dela por bater na amiga. Não, porque ela em nenhum momento está falando. Lembrem que pegar-lhe é bater. Então, ela em nenhum momento está falando que ela gostou de pegar, de bater nela. As leis atuais que regulamentam as vestimentas da população. Aqui ela fala alguma coisa de sair à rua sem vestido. Mas não é do que trata a tirinha, tá certo? Porque você sempre tem que ir mais allá do que está falando a tirinha, do que é o sentido das palavras, tá certo? Então fique atento aí, que na verdade está falando essa tirinha. Aqui tem outra, certo? Aqui ela, acho que está fácil, se a gente tem lembrado o conteúdo que a gente tem trabalhado, né? Aí, pronto, você olha aí, tudo. Você vai se centrar onde? As palavras destacadas da tirinha. Quais são as palavras destacadas? Perros e peros. Lembrando que perro é aquele animal, cachorro, certo? Já você tem que saber. E peros, pessoal, vamos ver. A gente trabalhou e a gente sabe que pero é uma conjunção, tá certo? Então, se você nada mais sabe que pero é uma conjunção, a única opção aqui que tem conjunção é essa, a D. Dá aí bem fácil para saber. Por quê, pessoal? Aqui, pronto, não, a primeira tem conjunção, mas você sabe que perro não é uma conjunção. Então, que vai ser sempre você? Você, quando ele fale de olhar para as palavras destacadas, você vai esquecer tudo. E você vai se concentrar só nessas palavras. Então, se você, por exemplo, esqueceu que peros é uma conjunção, você vai a perro. Que é perro? Perro que é um substantivo, tá certo? Então, por quê? Porque é um animal, um cachorro. Então, você vai eliminar as questões, só vai deixar aquelas que têm substantivo. E aí, você se tem que conhecer gramática, para você saber que pero não é um adjetivo. Porque adjetivo é aquele qualificativo que você coloca a uma pessoa ou a uma coisa, certo? Então, pero não está falando de alguma coisa do cachorro. Pero é uma conjunção. Senão,
pero, sin embargo, não obstante, tá certo? Então, acho que aí você só tinha que lembrar o conteúdo que a gente já tem trabalhado. Pero é uma conjunção. E perros é cachorro. Agora, essa outra questão aí. Y se acabaron las vacaciones, no más. Mira por la ventanilla del tren, es como ver al país por televisión. Olha ahí lo que está oleando, miseria, pobreza. Lástima que la televisión tenga mejores programas que el país. Então, olha aí o comando. Mafalda já tem 6 anos de idade. Tem consciência dos problemas oriundos de seu país. A partir disso, depreende-se através da tirinha que o programa de TV são piores que a realidade? Não, porque aqui falou. Lástima que a televisão tenha melhores programas que o país. A realidade do país é muito pior do que se vê pela televisão. Isso é ele tem certo. Por quê? Porque ela está olhando muita pobreza, muita coisa ruim. Mas ela sabe que na televisão não colocam tudo isso não. Os programas televisivos igualam a realidade de um país? Não fala isso não. A televisão mostra a realidade inequívoca do país? Tampouco fala isso. Porque aqui não diz que fala melhor e pior. Aí não é igual, tá certo? A comparação entre a televisão e o país não tem fundamento. Então, pronto, pessoal. O item certo dava eu também bem claritinho para vocês, para determinar que a realidade do país é muito pior do que se olha na televisão. E essa você pode conseguir aqui, quando diz lástima que a televisão tenha melhores programas que no país. Tá certo? Tem outra tirinha aqui, que acho que tá também muito fácil. A história em quadrinho faz uma crítica. Olha aí o quadrinho. Mandamos todos os dias um padre para que essa maldita oficina nos devuelva esto. Vamos a ver os itens. A infelicidade da criança com o salário mensual de seu pai. Aí não fala nada de dinheiro. A rotina exaustiva do trabalho no escritório em que o pai de Mafalda trabalha. Olha a cara dele, viu? Como ele fica e o que ela está falando. Que eles enviam todos os dias o pai, acho que ele vai ver, e aí ele volta desse jeito. Os outros itens estavam para descartar facilmente. A ausência do trabalho do pai em que vive Mafalda? Não, porque ela está falando efetivamente que ele vai trabalhar. A desvalorização no mundo do trabalho de aqueles que têm idade mais avançada, viu? Aí isso pode se confundir, mas na verdade não fala nada da idade dele, nada, tá? Então a única alternativa certa aí que dava para entender era isso aí, a rotina excessiva, porque ele chega assim, destruído, né? Porque ele tem muito trabalho. Então é isso aí. A outra, pessoal, olha aí. Aqui, acho que sim, acho que dá para vocês compreender. Y en 2 años dejé de hacer todo lo que me gustaba. Leer, escuchar música, ir al cine, salir, teñirme el pelo y hacer deportes. Pero tuviste una crisis de personalidad muy profunda. No, tuve mellizos. ¿Qué es mellizos? Então, a pergunta é, uma das mulheres parou de fazer todo o que ela gostava. Por quê? Teve problema de saúde? Não, ela não falou. Pronto, se você não sabe que é melliço, você pode pensar que é uma doença. Mas melliço é gêmeos, pessoal. Gêmeos. Não fala que se casou, não fala que teve filho, mas não teve um filho. Tuvo gêmeo. E aqui teve depressão? Não. Ela falou não, teve gêmeos. Então,
Mellizos em espanhol é gêmeos, tá certo? Aí, vamos a ver. Pronto, pessoal, essa é nossa última questão. Eu trouxe para vocês, que são 10 questões para você refletir. Esse material eu vou colocar para você olhar com calma, certo? Não esqueça, pessoal, de praticar nesse simulado que tá bem legal. Eu vou colocar depois, a aula vai ser das questões, mas de interpretação de texto, né? Que são mais longa, mais densa, mais pesada, mas a gente vai trabalhar com isso aí que tá bem atualizada, tá? Eu tentei descarregar ela no meu computador, mas não deu certo, é só pelo telefone mesmo, viu? Então, pessoal, eu vou fazer convite para vocês, tente fazer esse simulado, tem 5 perguntas, depois você começa novamente e dá para você praticar e conhecer. Fique à vontade, me procura se tem aí no texto alguma coisa que não dê para entender, que tem muitas, porque eu estou fazendo, pode me procurar. Então, pessoal, se cuide e feliz de dezembro.